Nem tudo nessa vida pode ser explicado, e desde que surgiram os primeiros registros em câmeras, vários mistérios começaram a aparecer. Como por exemplo esse senhor que afirma ser pai de 60 filhos alienígenas, ou esse carrinho de compras que se move sozinho em plena luz do dia. Preste atenção em cada vídeo e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem 3 segundos para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que consegue? 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários eu consegui, que vou dar um coraçãozinho, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Esse tiozinho aqui se chama David Hughes. Ele é um americano com mais de 70 anos que afirma ter tido não só contato com extraterrestres, mas também ser pai de 60 filhos híbridos de humanos com ETs. Como assim? Não entendi. David relata que seu primeiro contato com seres estranhos aconteceu quando ele ainda era criança. Conta que quando tinha apenas 8 anos, viu um ser peludo com olhos brilhantes correndo pela fazenda onde morava. Posteriormente, ele diz ter se encontrado com uma criatura que se assemelhava a um louva-a-Deus gigante. Todas essas experiências de David são ilustradas por pinturas que ele mesmo fez durante todos esses anos. Quando ele tinha 18 anos, uma figura alienígena feminina entrou em contato com David, e segundo o homem, conforme os anos se passaram, a mulher ET, apelidada de Crescent, foi fazendo visitas frequentes e abduções se tornaram rotineiras, fazendo com que ele tivesse dezenas de filhos híbridos. Bem louco! David afirma que ainda possui laços afetivos com esses seres que aparecem para ele através de um portal. Ele diz que quando eles surgem, o tempo para por um instante e memórias antigas reacendem em sua mente, fazendo com que ele crie novas pinturas. A história de David é tida como um dos maiores casos da história da ufologia. De vez em quando, nesses programas de talentos, a gente fica de boca aberta com as coisas feitas pelos mágicos que aparecem por lá. Mas infelizmente uma das melhores performances não está com a qualidade tão boa, pois já faz alguns anos que foi gravada na Índia. Esse garotinho começa sua apresentação de forma dramática, mas depois de uma acrobacia, coisas bem estranhas começam a acontecer, como a cadeira andando sozinha, ou ele andando em uma posição humanamente difícil de acreditar ser possível. É impressionante. Misturando seus movimentos com dança e acrobacia, o garoto parece voar e flutuar em diversos momentos da performance, deixando os jurados sem entender como ele está fazendo algo tão extraordinário ao vivo. Em determinado momento, até o Homem-Aranha ele consegue encarnar, escalando uma porta na vertical. E depois o super-herói escolhido é o Doutor Estranho, pois ele veste uma capa sem nem encostar os dedos nela. Ao entrar na porta, o primo do Harry Potter some e aparece em outra, mesmo não tendo nada entre elas. Os movimentos mágicos não param de acontecer em momento algum, deixando todo mundo de boca aberta. Muita gente acredita que algumas mágicas são boas demais para ser verdade e só são possíveis com a ajuda de forças espirituais. Bom, qual a sua opinião sobre esse vídeo? Um morador de Atlanta, nos Estados Unidos, estava caminhando tranquilamente quando olhou para o céu e se deparou com isso, um avião. O que seria algo normal, né? Se esse aqui não tivesse totalmente parado no ar. Eu tô passada, chocada. O cara decidiu filmar tudo, pois nunca havia visto nada parecido antes. O vídeo dura aproximadamente 1 minuto, até que a aeronave retoma o seu voo como se nada tivesse acontecido. Muitos usuários das redes sociais se intrigaram com a gravação, pois não conseguiram ver uma explicação plausível para o acontecimento. O que teria feito esse avião ficar congelado por tanto tempo no ar? O vento?
Duvido muito, já que o banner carregado por ele também não se mexe nem por um segundo. Seria esse congelamento, sei lá, uma falha na realidade? Minha dúvida é, como será que estavam as pessoas dentro dessa aeronave durante 1 minuto de glitch? Provavelmente nem perceberam a falha e acho que nunca saberemos a resposta. No ano de 2017, um rapaz postou um vídeo pedindo ajuda para o seu tio, que, segundo ele, estava se sentindo perseguido e acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Então o tio decidiu colocar câmeras em toda a propriedade, inclusive em seu quarto, para ver se obtinha alguma resposta. E foi depois disso que ele conseguiu registrar essas imagens. Uma espécie de sombra escura saindo de seu corpo no meio da madrugada. Deus me livre. O rapaz que postou o vídeo pediu ajuda para entender do que se tratava, pois claramente alguma coisa saiu do corpo do seu tio. Não era a alma, pois o jovem afirma que seu tio estava vivo. Algumas pessoas surgiram com a hipótese de ser o monstro da paralisia do sono, que é representado na história do mundo desde muitos séculos atrás. Ele se aloja no corpo da vítima durante o dia e se liberta à noite em busca do próximo corpo, e por isso às vezes vem a sensação de dormir e não descansar. O mais estranho é que uma outra câmera do lado de fora da residência filmou esse outro momento estranho na mesma noite. Será que a teoria dos internautas estava correta? Aqui, 2 pessoas parecem estar em pé nos portões de uma propriedade privada. É possível ver um carro do lado de dentro do portão piscando os faróis bem na direção delas, o que deixa mais nítido que de fato existam tais pessoas ali. Depois de alguns segundos, surge um homem que aparenta ser o proprietário ou segurança do local. Ele vai em direção às 2 pessoas fazendo gestos como se estivesse pedindo para que elas se retirassem de lá. Porém, quando o automóvel pisca o farol pela segunda vez, a dupla que estava ali simplesmente desaparece. Sumiu! Obviamente, os humanos que se encontravam no portão não estavam sendo vistos apenas pelas câmeras, já que o segurança aparece gesticulando com eles. Mas então, quem eram essas 2 pessoas? E o que aconteceu nessa noite? Não acho que seja uma simples ilusão de ótica. Vendo mais de perto, ambos parecem estar parados, olhando para o motorista do veículo, e talvez por isso ele se assustou e chamou alguém. E eles não se movem nem quando a luz acende, nem quando a luz está apagada. Meus olhos veem, mas meu cérebro não consegue acreditar. Nesse supermercado, um evento foi flagrado não por uma, mas sim por 2 câmeras de segurança durante o horário de funcionamento. Enquanto as pessoas fazem suas compras, um carrinho começa a andar pelos corredores totalmente sozinho, como se alguém estivesse empurrando enquanto escolhe seus produtos. É possível ver o objeto de outro ângulo, que chega a se esbarrar nas prateleiras. Um homem até se desvia do carrinho para liberar a passagem. Você pode pensar que se trata de alguém puxando uma corda, mas observe os movimentos diferenciados do carrinho. Uma corda só puxaria em linha reta, não é mesmo? É verdade. Se notarmos bem, o veículo não está completamente vazio e isso nos faz perguntar: quem teria colocado essas coisas dentro dele? Seria um espírito que ainda não se tocou que não precisa mais de arroz? Qual a sua opinião? Um americano passava de carro perto da sua casa à noite quando a câmera do seu veículo fez um registro estranho. Ele não conseguiu identificar qual animal era, já que a qualidade da gravação não era das melhores, pois se tratava do ano de 2006. Curioso, o homem decidiu colocar uma câmera fotográfica com disparador automático, que geralmente são usadas para ursos, e obteve uma imagem um pouco melhor dessa criatura esquisita. Deus me defenderá.
Apesar de parecer ter saído de um desenho animado, muitos são os relatos pelo mundo de criaturas extremamente magras, quase esqueléticas, que se movem rapidamente no meio da vegetação, se camuflando facilmente entre os galhos e árvores. Sem se parecer com nada que o americano conhecia, ele foi buscar por informações e encontrou outro vídeo gravado em 2003. Não se sabe o lugar onde a gravação foi feita, mas ela mostra alguns amigos no meio de um bosque fazendo trilha, quando um deles decide filmar o colega e acidentalmente acaba registrando uma criatura bem parecida com aquela vista pelo americano. Porém, em nenhum dos dois casos há uma explicação para o que realmente era aquilo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X, veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.